noite, amigos. Terça-feira, 18 horas, mais um episódio do The Dealers para você. Sempre contando um pouco da história da distribuição automotiva brasileira e do mundo, sempre com convidados muito especiais. Vocês viram que eu falei muito, porque hoje é muito especial. Porque, assim, poucas pessoas têm tanta história na distribuição automotiva que nem ele. E ele já teve de tudo, ele vai contar. Né? Hoje ainda atua junto aos concessionários e Fenabrave, etc. Ele vai contar tudo que ele faz aqui. Mas eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o meu amigo Waldner Papa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo até aqui. E eu sei que você tem uma história bonita aqui da região de Vinhedo. Da região de Vinhedo. Olha só. Em primeiro lugar, obrigado, Caporal, pelo carinho do seu convite. Para mim é uma honra estar aqui na Autoavaliar hoje. E eu realmente tenho aqui o princípio da minha infância e juventude, que minha família tinha aqui primeiro uma fazenda em Vinhedo e depois meu pai vendeu e teve uma fazenda em Valinhos, onde hoje tem 2 loteamentos, e eu passei aqui a minha infância e a minha juventude. Hoje, para mim, teve aqui um efeito de volta no tempo. Um déjà vu. Um déjà vu muito interessante para mim do ponto de vista da emoção que isso dá. Né? Que legal, que bacana, muito bacana. Vamos começar então falando assim, você saiu da fazenda do teu pai, que virou loteamento depois, e foi trabalhar no segmento automotivo do cara, não? Na realidade... Qual é a tua formação? Então, na realidade, eu venho de uma origem muito humilde, o que me honra muito. Meu pai é filho de imigrantes. Meu pai nasceu no Brasil porque quando chegou o navio, minha avó estava grávida e ele acabou nascendo no Brasil. Mas ele foi concebido na Itália. Né? E eram de origem muito humildes. Né? Mas meu pai era uma pessoa diferenciada. Meu pai realmente era um autodidata, se formou em contabilidade e vivia no Cambuci, no meio dos italianos do Cambuci. E ele enveredou primeiro por uma atividade de ferro e aço, depois material de construção, e aí ele resolveu diversificar e nós tivemos atividade em financeira, banco, financeira, distribuidora, corretora de valores, e em 75 nós somos o primeiro concessionário Fiat a ser nomeado, que era a Mirafiori. Dentro desse espectro, cada um de nós éramos em 4 irmãos, começamos a trabalhar com 12 anos de idade. A gente tinha as nossas férias apenas de 1 semana e o resto era trabalhando nas empresas. Mas então, teu pai, quando morava aqui, ele já tinha as empresas? Não, meu pai trabalhou numa indústria de parafuso. Tá. E em 1942 ele resolveu abrir uma empresa própria, que chamava Cibraço, vendendo ferro e aço. E naquela época existiam as nomeações de distribuição, distribuidores. E meu pai acabou sendo nomeado como um dos distribuidores de todas as usinas siderúrgicas. E essa foi a empresa mãe da família. Entendi. Naquela época era uma atividade muito interessante, muito lucrativa, e permitiu meu pai a diversificar as atividades. E aí ele colocou um filho em cada área, né? Eu comecei o meu trabalho em material de construção, vendendo material de construção. Com 18 anos eu era responsável pela área de material de construção da família. Depois, em 74, quando eu já tinha me formado na GV, eu passei a trabalhar na financeira. Você fez administração de empresas na GV? Na GV. Fiz administração de empresas na GV e me formei em 73. Em 73. Eu entrei no segundo semestre de 79. Ah, é? Poxa. E eu me formei em 73 e fui imediatamente trabalhar na financeira. E naquela época eu fiquei encarregado de criar as tabelas de financiamento. E tem uma história curiosa, né? Naquela tabela de financiamento para veículos? Veículos. Ok. Nós nos especializamos em financiar veículos em 1974. Qual é o nome da financeira? Da Lavra Financeira. Da Lavra, ok.
E naquela época era interessante porque todo mundo decorava o coeficiente de 24 meses. Então você ia em qualquer cliente e ele sabia de cabeça o coeficiente de 24 meses. E ele não se atinha aos coeficientes dos outros prazos, né? E o prazo médio não era 24, o prazo médio era 18, por volta de 18, né? Isso no final da década de 70? 74. Ah, tá, no meio da... E nós lançamos uma tabela a mais barata possível em 24 meses. E as outras mais caras. E as outras um pouquinho mais altas. E tivemos um market share de quase 60% do mercado naquela época. Do mercado brasileiro de veículos? Do mercado de São Paulo, do estado de São Paulo, que era um volume muito grande. Ainda é o principal, né? Era um volume muito grande. E foi uma revolução no mercado naquela época, né? Eu fiquei na área financeira até 1981. Em 75, quando nós abrimos a nossa concessionária Mirafiori, eu fui o presidente dela, quando nós inauguramos, e eu dava meio expediente de 75 a 81. Em 81, eu fui me dedicar integralmente à Mirafiori. A Mirafiori era Santo Amaro, na Avenida Santo Amaro, não era? Na Avenida Santo Amaro. Na frente, quase, acho que era na mesma altura, não tinha a Casa Prata um pouco? Tinha a Casa Prata um pouquinho antes e o Cine Radar um pouquinho depois. A Casa Prata era do meu tio. É mesmo? Meu pai trabalhou na Casa Prata. Nossa, era quase em frente à nossa Era Pedro Caporal, foi o fundador da Casa Prata, e o Rubens trabalhou junto com meu pai. Naquela época, a Avenida Santo Amaro era um ponto comercial maravilhoso, né? Fantástico. Depois foi se deteriorando. Mas a Mirafiori foi, durante toda a sua vida, a primeira concessionária em volume. Nós vendíamos 1.200 Fiat por mês naquela época. O único ponto de venda? Não, nós tínhamos, na realidade, 6 pontos de venda na Zona Sul. Ok. Né? A matriz na Santo Amaro. Matriz na Santo Amaro. Mas a diferença entre nós e o segundo lugar na Fiat era muito grande, porque nós vendíamos 1.200, o segundo vendia 400, 450. E foi uma experiência muito rica, né? E nesse período, nós também nessa área diversificamos e fomos ter concessionárias Lancia e Fiat na Espanha. E eu fiquei 12 anos como concessionário Fiat Lancia em Madrid primeiro, depois em Barcelona. E você mudou para lá? Não, volta, calma. É muita coisa. A Lavra continuava quando você tinha concessionária? A Lavra continuou até 1998. Tá, então você mesmo financiava seus carros até? A Lavra financiava os carros. Da Mirafiori? Lógico. Tá. Ok. Não existia banco de montadora na época? Veio um pouco depois. Um pouco depois, né? Veio um pouco depois. Naquela época ainda era inexplorado. Porque teve uma época também que não podia fazer financiamentos. Eu não tinha... começou com 12 meses. Isso. Depois foi para 24. Depois foi 24. E naquela época eles estabeleciam limites de taxa de juro também, né? Sim. E naquela época o financiamento era casado com letra de câmbio, que era uma espécie de... lastro, né, para poder captar o dinheiro para o financiamento. E com a abertura do mercado para a área de bancos de montadoras, esse mercado começou a se modificar muito. Nessa época que nós estamos falando aqui, quem dominava eram as financeiras independentes. Exato. Que financiavam o mercado automobilístico, né? Depois, com a vinda dos bancos de montadora, todo esse mercado se redistribuiu. Você ficou na Mirafiori e na Lavra? Eu era presidente da Mirafiori. A partir de 81 eu tinha meu tempo pleno na concessionária, porque nós abrimos na Espanha e eu ia todo mês para a Espanha. Naquela época não tinha celular, só tinha fax, né? Então foi um período muito sacrificado de vida, porque você imagina que são uma diferença de 5 horas, né? Quando você chega lá, então eu ficava lá uma semana e voltava, tinha todo esse... Então, e você resolveu abrir concessionária na Espanha por quê? Porque quando tinha um contato lá, nomearam vocês lá. Essa é uma história então conta. Naquela época o Brasil vivia um momento muito difícil, né? O nosso país, infelizmente... picos e vales. Exatamente. Esse é o nosso país. A gente nunca a gente passa de ano sempre com recuperação. Exatamente. Aí melhora um pouco, começa bem o outro ano, entra a recuperação outra vez. Exatamente. E nós estávamos numa dessas fases, e naquela época, por uma decisão estratégica, nós queríamos ter uma atividade fora do país. Tá.
E como eu tinha tido uma amizade muito grande com o presidente da Fiat, que passou pelo Brasil, ele tinha sido colocado como diretor da Alfa Romeo, em Milão. E eu fui visitá-lo, porque eu queria ser revendedor Alfa Romeo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Que era o sonho de todo mundo ir para os Estados Unidos, né? E quando eu cheguei para conversar com ele, ele falou assim, eu estou te falando isso em 1985, mais ou menos. Ele virou para mim e falou assim, olha, aqui nós não podemos fazer isso porque a Fiat fez um acordo com a Chrysler e a Chrysler vai distribuir os automóveis Alfa Romeo. Você imagina, nunca naquela época se imaginaria que a Fiat ia comprar a Chrysler lá na frente. Nunca, né? Já depois da época do Marchionne. Exatamente, muitos anos depois. Né? Sim. E aí ele virou e falou assim, mas olha, eu estou precisando de um concessionário como você, que ele sabia que a Mirafiori tinha um volume grande de vendas, na Espanha. Aí eu virei para ele e falei, olha, eu não tenho nada de espanhol, eu sou descendente de italiano, né? O meu espanhol é precário. Ele falou, não, mas você tem que ir lá porque a Espanha está num boom. Não existia um mercado comum europeu ainda, a Espanha se preparava para entrar no mercado comum europeu e ela era um canteiro de obra. Né? Olha. Aí eu fui visitar a Espanha, visitar o presidente da Fiat, que me recebeu muito carinhosamente e falou para mim, olha, eu tenho uma concessionária exatamente para você. Ela é pequenininha, o dono tem 85 anos. Vai querer se aposentar, né? Não tem sucessor. Ele não tem sucessor. E fica no Passeio de la Castellana, que é o melhor lugar de Madrid. É, sensacional. Mais para frente tem Santiago Bernabéu. Isso. Era muito próxima, a um quilômetro do Bernabéu. Um lugar excelente. E eu fui visitá-lo, falei para ele que eu tinha interesse. Ele falou assim, perfeitamente, o que o senhor precisa? Eu falei, olha, o senhor me dá os últimos 5 balanços, eu vou levar para o hotel, vou dar uma analisada, e amanhã eu volto aqui com o senhor. E naquela época eu tinha um grande amigo meu chamado Pepe Pinheiro, que tinha sido diretor da Ford, que tinha sido deslocado para Madrid. Aí eu liguei para ele e falei, olha, Pepe, eu não conheço no mercado local. O mercado e principalmente a cultura espanhola. E meu pai sempre me ensinou que a gente tem que ser muito cuidadoso com as pessoas, respeitoso. E eu não queria fazer uma proposta de uma maneira inadequada. E eu fiz uma análise aqui dos balanços e a empresa vale 1.000 e ele pediu o dobro, né? Então eu queria saber como é que eu faço. Ele falou, aqui na Espanha você tem que ser direto, Waldemar. Você vai lá e fala, olha, o senhor pediu 2, vale 1, eu ofereço 1. Diante disso eu fui lá, com muito respeito, com muita delicadeza, falei, olha, doutor fulano, eu analisei seus balanços e cheguei à conclusão que o valor é 1 e eu estou disposto a comprar por 1. Ele levantou, virou para mim e falou assim, o senhor está no Equador, eu estou no Alasca, nós nunca vamos nos encontrar, o senhor pode ir embora. Eu fiquei completamente sem reação do que eu deveria fazer. Saí de lá, falei, o que eu vim fazer aqui na Espanha? Né? Voltei para a Fiat para agradecer o presidente. Falei, olha, muito obrigado, estive lá. Foi uma experiência extremamente ruim. Muito obrigado, desculpe lhe incomodar. Ele falou, não, mas espera um pouquinho, eu estou indo para o Brasil e o senhor fulano, que é seu amigo, me disse muito da sua concessionária, eu queria visitá-la quando eu for no Brasil. Eu falei, perfeitamente. Está aqui meu endereço. E voltei para o Brasil. Uma semana depois, esse presidente da Fiat foi para o Brasil, eu fui buscar lá no aeroporto, levei na Mirafiori, ele ficou impressionado, né, porque na Europa as concessionárias são muito menores. Né? Ele virou e falou assim, eu vou ligar para o senhor, quanto o senhor ofereceu na sua avaliação? Eu falei, eu ofereci 1. Ele falou assim, tá bom. Uma semana depois ele me liga e fala, o senhor pode vir para a Espanha que o senhor comprou a concessionária. Está fechado o negócio. Aí eu cheguei lá, ele me recebeu como se eu fosse o príncipe da Arábia Saudita, né, com todas as honras, e me vendeu a concessionária pela oferta que eu tinha feito. E como o mercado europeu é muito conservador, e nós brasileiros somos bastante agressivos e criativos, a empresa teve um desempenho fora do normal, e eu me tornei a primeira concessionária em venda em Madrid. Aí ele me chama e fala o seguinte, olha, você vai abrir uma concessionária em Barcelona. Eu falei, olha, eu estou vindo aqui uma vez por mês
tem sido um sacrifício tremendo, né? Não, mas a Fiat tem uma área... Mas você levou algum pessoal daqui para lá? Levei uma pessoa. Uma pessoa. E eu ia todos os meses e ficava, no começo ficava uma semana, depois ficava 10 dias. Fiz isso por 12 anos, você imagina. 12 anos. Mas foi uma das melhores experiências de vida, porque é uma outra cultura, né? Não, e se você for passar, a Catalunha é outra cultura, totalmente diferente de Madrid. Eu né? tive um dos problemas gigantescos meus foi que a minha origem, como foi Madrid, a minha área administrativa e financeira era Madrid. Barcelona não acatava a ordem de Madrid. Virava e falava o seguinte, pede para o Waldner me ligar para autorizar a operação. Eu tive que fazer a venda de um percentual para um catalão para poder operar a empresa, porque senão não conseguia. Assim e são mesmo. aprendizados. Né? Sim. Tive também concessionária na Venezuela, não na época dos militares, foi na época da democracia, com Carlos Andrés Pérez. A Venezuela era um paraíso na época, era um país riquíssimo, né, por causa do petróleo, com um poder de consumo absurdo. Mas como é que você foi parar na Venezuela? Eu tinha um amigo meu que o pai, a família dele era um embaixador da Venezuela na Colômbia, que é um cargo estratégico por causa da briga de fronteira entre eles, e o filho era presidente do Banco Central. E naquela época, na Venezuela, existia um erro econômico grotesco. Eles tinham lá um duplo câmbio, que era o câmbio preferencial e o câmbio oficial, onde o preferencial era 14,50 e o outro era 35. Então, se você levasse como capital, vamos dizer, 1.000 de peças, você tinha já 1.000 de lucro só pela entrada no câmbio diferenciado. Nossa. Então, aquilo, no primeiro momento, eu não acreditei. Eu fui para lá para ver se era isso mesmo, e era isso mesmo. E nós começamos a operar lá com um nível de lucratividade absurdo. Acabamos comprando uma concessionária com lucro da operação. E aí eu fui no meu velho pai, sábio, e disse, pai, olha, nós temos que investir mais. Ele falou exatamente o contrário. Você tira o capital, só deixa o lucro. E aí eu falei, mas eu vim aqui pedir o contrário, eu pedi para investir mais. Ele falou, não, você vai tirar o capital e deixar o lucro. Aí nós tiramos o capital, deixamos o lucro. 2 anos depois veio a Revolução, levaram tudo da concessionária. Computador, mesa, cadeira, automóvel, estoque de peça, tudo, limparam tudo. Tá? E isso foi uma lição, sabe, Caporal, que serve para todos nós hoje aqui que estamos falando, que a gente precisa observar sinais. E eu te confesso que eu não observei alguns sinais. Né? Por exemplo... E teu pai tinha essa noção... Meu pai tinha esse feeling, né? Meu pai tinha um feeling muito bacana, empreendedor maravilhoso, né? E só vou te dar um exemplo. Uma vez eu chego em Caracas, com meu passaporte, eu tinha uma capa de couro no passaporte, eu entrego para o guarda da fronteira, ele pega meu passaporte, tira a capa de couro, carimba, me devolve o passaporte... Ele fica com a capa. Aí eu falei assim, a minha capa de couro, ele falou assim, você quer entrar em Caracas ou você quer voltar para o Brasil? Então, esses pequenos sinais eu devia ter visto antes, né? Percebido. Antecipado o que poderia acontecer. Olha né? só. Então, são aprendizados de vida. Né? Tá, mas tá bom. Você continuou até quando com Barcelona e Madrid? Eu continuei até 92. Tá. E aí você vendeu a operação lá? Aí vendi para o diretor da Fiat, que fez uma oferta muito grande. Que saiu da Fiat. Naquela época, as montadoras tinham concessionária própria já, não? A Fiat tinha algumas experiências na Itália, principalmente em Roma, que nunca deram certo. Ela tinha uma concessionária gigantesca em Roma, com uma área de pós-venda enorme, que eu fui visitar várias vezes, mas era só prejuízo, né? Demonstrando que realmente a montadora não tem expertise para tocar essa ponta do negócio. Mas hoje, você vê, a Stellantis hoje juntou as concessionárias Fiat e PSA, lá na Europa, Fiat, Alfa Romeo, etc. E tem aí, sei lá, umas 700 concessionárias por aí.
E então, agora, que são próprias, né? só que agora eles mudaram muito, né, Caporal? Nós estamos vivendo uma mudança de modelo, uma transição de modelo no nosso negócio gigantesca. Não, eu concordo com você, mas o DNA da montadora, no meu modo de ver, ainda não é o varejo. Eu acho assim, eu vejo aqui no Brasil, você sabe hoje que a gente é investido pela Stellantis, não? Nós temos contato direto com a Stellantis, ela tem um share da Alto Avaliar, e eu falo com eles, principalmente com o Global, né, direto, e agora a FCA assumiu, né, aqui no Brasil, etc., a Stellantis de maneira geral, então eu converso com o pessoal também. E assim, o que eu sinto é que não mudou, assim, o DNA ainda da Stellantis, apesar das pessoas que eu falo entendem bastante do varejo, etc., mas mesmo assim, e nas outras montadoras, porque a gente atende hoje na Alto Avaliar, das 10 maiores montadoras, eu atendo as 10. De varejo, quem entende é o concessionário, que está no dia a dia, com a barriga no balcão. Mas eu acho que essa verdade ela é universal. Ela é universal. Eu acho e também. todas as experiências que tiveram não foram adequadas, né? Você pega a rede Mercedes na Alemanha, 50% é da Mercedes. Exatamente. Então, e você pode verificar nível de rentabilidade de um de outro. De um de outro é completamente diferente, né? Porque não é o core business, né? Não. Quer dizer, na medida que você sai fora do teu core business, vira um desafio gigantesco, né? Mas pegando exatamente esse ponto, eu queria falar sobre a mudança do modelo, né? Tá. Eu acho que nós estamos vivendo uma mudança de modelo significativa no nosso negócio, né? O famoso contrato de agenciamento que vem sendo falado já há alguns anos. Que o Carlos Tavares implantou lá na Europa fortemente, Exatamente. Depois recuou. Exatamente. Hoje, ele virou uma realidade sem que ninguém precisasse falar nada, porque nós estamos com 50% de venda direta. Né? É muita troca de nota aqui no Brasil, né? Exatamente. Mas vamos pensar, no Brasil, ele existe mais para, talvez não sobrecarregar no Forplan de zero, tal, mas principalmente por questão de imposto, né? Só que aqui tem um detalhe relevante, né? Se você pegar um minutinho, vamos falar o momento antes da realidade da venda direta e o momento depois. No momento antes, a margem do concessionário era por volta de 10%, certo? Margem real. Obviamente, de acordo com o mercado, ele vai dar 1, 2, 3, 5 de desconto, depende do mercado, né? Mas a margem dele era 10. A perspectiva de geração de receita estava sobre 10. No momento em que você vem para um novo mix, onde metade da tua venda pode ser 10 e a outra é cravada a 5, na melhor das hipóteses, você tem uma composição de receita completamente diferente, né? E este trauma, ele só pode ser substituído pelo carro usado. Sim. Certo? Então, a importância do carro usado passou a ser incrivelmente fundamental para o negócio. Claro. Então, antes o que era uma discussão pode ser importante desde que você tenha expertise, saiba fazer a gestão, hoje ela é compulsória. Porque se você não tiver uma dedicação adequada à área de usados, você não fecha a conta no bottom line, né? Essa é que é a realidade desse novo modelo, né? E outra grande transformação que eu vejo, que nós estamos indo para o modelo de uma concessionária da mobilidade, onde você vai ter na área de novos pequenos imóveis extremamente tecnológicos, com área menor. Igual à Europa. Igual à Europa. E as áreas maiores se transformarão em concessionárias plenas de usado. Né? Sim, mas plenas de usado. Eu ainda acredito também que o pós-vendas, que todo mundo fala com o elétrico, o híbrido, etc., vai diminuir, essas coisas assim. Hoje eu vejo um grande abismo entre o carro conectado, que é atendido pelas oficinas independentes e pela concessionária. Ou seja, a concessionária tem condições, porque os softwares dos carros estão ficando cada vez mais sofisticados, que só com muita ferramenta tecnológica, que às vezes a maioria das vezes fornecida pela montadora, só as concessionárias vão conseguir consertar os carros, inclusive remotamente, se for o caso. A tua colocação é muito inteligente e eu quero pegar uma carona nela, né? Porque eu acho que hoje o mercado está correndo o risco de uma interpretação errônea sobre isso. Porque, na verdade, o que vai acontecer com o pós-venda, ele vai mudar
a forma Exato. e não o negócio. Não. Eu vou precisar de gente qualificada porque eu vou fazer ajustes de software, Isso. ajustes tecnológicos, né? E se você pensar no carro híbrido, que todo mundo fala, saída é o híbrido, etc. O híbrido ele tem o melhor dos mundos e o pior dos mundos. É verdade. Então, a tecnologia embarcada no híbrido tem que ser muito maior que qualquer carro elétrico, qualquer carro a combustão. Sem dúvida. Ele é muito mais difícil de arrumar. Sem dúvida. Né? É muito mais difícil. Você começa a dar problema. Até porque você tem as duas coisas ao Exato. mesmo tempo. Você tem o combustão e o elétrico ao mesmo Você tempo. tem o pior dos mundos e o melhor dos mundos dos dois. É verdade. Né? E na parte do pós-vendas, quando começa a dar problema na tecnologia, o pessoal fala assim: o carro. Teve ontem, inclusive, uma tragédia lá em Guarulhos, uma concessionária ficou toda alagada, tal, da GWM, inclusive, que é carro híbrido, né? E tem elétrico também, mas quando você imagina um carro híbrido que foi alagado, mesmo no sul e tudo mais, eu fico imaginando, dá um problema na central, né, que na centralina, que chamava antigamente, eu não sei como chama hoje, mas que regula, né, essa passagem do elétrico para o combustão. Quem arruma? Como é que não tem que trocar tudo? Mas esse é o grande desafio para entender que o pós-venda não morre, ele se modifica. Exato. Esse é o grande problema. E o grande desafio é que para eu transferir essa modificação, eu vou ter que qualificar a mão de obra. Eu vou ter que investir em ferramenta, em treinamento, em conhecimento. Exato. Né? Você veja que esse problema hoje vige na avaliação do carro elétrico. Sim. O problema que nós estamos tendo na avaliação do carro elétrico não é o carro elétrico em si, é a falta de conhecimento para avaliar um carro elétrico. Só sabe que a gente tem um produto só para avaliar carro elétrico, né? Que a gente mede a saúde da bateria igual no celular, mede tudo isso. Então, né? Mas vai ter que treinar o pessoal para usar, né? Então, o que você fez? Você pegou uma oportunidade de forma inteligente para criar um critério de análise adequado do carro usado. Isso. Só que quem faz isto na ponta? Não está qualificado. É o avaliador. Ele precisa ter o conhecimento. Não adianta você dar a ele uma ferramenta se ele não tem a expertise de como usá-la, de como interpretá-la, né? Então, acho que esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando. E é uma transição, né? Exatamente. Bom, mas você estava em Barcelona, você vendeu, veio para Mirafiori de volta, certo? De volta. E aí? E aí nós recebemos uma oferta um dia absurda, vendemos a Mirafiori. A Fiat não me deixou sair do mercado, acabou me nomeando em Pirituba. Eu abri uma concessionária chamada Corum Fiat, depois abri uma outra Morumbi, e nós fomos Jarumbi, no Morumbi, e aí fomos sair desse mercado só em 2006. Em 2006. Mas teve um lance também do desenvolvimento de um sistema de gestão de concessionária, não teve isso? Eu escrevi um livro, né? Escrevi um livro sobre gestão de concessionária, porque na época eu já estava na Fenabrave, era responsável por criar a Universidade Fenabrave. Isso em 2000 e? Em 1994. Perfeito. E nessa época não existia material didático para gestão. E eu tinha desenvolvido na Fenabrave acordos com diferentes universidades. E nós dávamos aula na FAAP em São Paulo, na Cândido Mendes do Rio, na Universidade de Porto Alegre do Vale dos Sinos, a Unidade dos Sinos, na de Londrina Estadual. E eu fazia isso gratuitamente porque eu gostava de dar aula. E era uma barbaridade, eu tinha que ir para todos os lugares presencialmente, né? Depois fizemos com a Dom Cabral, fizemos com a ESPM. Então foi um ano vários anos de muita movimentação. Mas o problema é que não tinha material didático. Então eu resolvi escrever naquela época um livro de gestão de concessionárias para poder dar apoio a esses cursos que nós fazíamos, né? E mais recentemente escrevi um outro livro sobre a concessionária da mobilidade e a inovação digital, né? Que bacana. Mas em 2006 eu acabei saindo do mercado e fiquei dedicado a conselho de empresas, a mentoria, que é o que eu faço hoje, consultoria. Então, até hoje você atende várias concessionárias do Brasil. Isso. Como conselheiro e um mentor. Como um mentor de executivos, principalmente. Perfeito.
Eu lembro que a última vez a gente se encontrou lá na Abrão Reze, estava com o Luiz, você exatamente. atende a Abrão Reze. Eu sou amigo do Sérgio Reze há mais de 40 anos. Imagino. Né? E estou com ele já há mais de 30. Olha então, só. É um grande amigo, querido amigo, e o Luiz é como um filho para mim. É como um irmão para mim também. Nós nascemos no mesmo dia, inclusive. Só que ele é bem mais velho que eu. E o Luiz é uma pessoa especial, né? Ele é. Especial. Só que nunca veio aqui, tá? Gravar. E fica o recado mais uma vez, né? Ele tem que vir aqui gravar o The Dealers Podcast, tá, Luiz? Por favor. Fica chato isso, tá? Mas, bom, fora isso, você tem um programa também com o Gustavo, não tem? Como é que funciona? O Fórum Automotivo. Fórum Automotivo. O Fórum Automotivo é uma reunião mensal que estou eu, o Gustavo Schmidt, que foi vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen e da Renault, e o Rodney Bernardino, que era diretor do Banco Itaú na área de automóveis. Ah, né? Muito legal. A gente se reúne uma vez por mês, com aproximadamente 40 grupos, onde a gente fala sobre mercado. Né? Ah, que bacana, que bacana. Uma experiência muito positiva, tem dado resultados muito interessantes. Os nossos companheiros que participam têm gostado bastante, porque a gente fala de mercado sobre o ponto de vista da montadora, do mercado sobre o ponto de vista de varejo e do mercado do ponto de vista financeiro, que é a visão do Rodney na área financeira. Né? Ah, que bom. E como é que você vê, falando de mercado então, vamos falar do mercado. Você já está no mercado há mais de 40 anos, certo? Você, como eu, nós nunca vimos tantas marcas novas chegarem no Brasil. De uma vez, né? A gente passou um bom tempo só com 3, depois veio a Fiat. Né, quando você começou com concessionária na Fiat. Ficou 4, não sei quanto tempo, vieram as japonesas, vieram as coreanas, mas nunca nesse volume, nessa proporção que está acontecendo com a China. Né? Aqui eu sei que você teve já essa experiência de ir para a China e conhecer todo esse mercado. Nós estamos falando de uma coisa que, no meu ponto de vista, Caporal, é inexorável. A vinda dos chineses ela tem por trás disso uma necessidade real. Hoje eles têm uma capacidade de produção altíssima, perto de 50 milhões de unidades ano, estão vendendo 30, e esse excesso, o consumo interno deles é perto de 20, 25, na melhor das hipóteses, se houver aí uma composição de consumo maior na parte de interior da China, que é um processo lento, né? Então, ela precisa invadir outros mercados. Né? Mas nosso mercado, vamos pegar aqui, o mercado brasileiro, vamos pensar na China. Você tem aquela faixa que você falou muito bem, mais litorânea, vamos dizer assim, que é onde 350 milhões de endinheirados. Exatamente. Que tem dinheiro para comprar carro. Exatamente. Você tem um bi quase do outro lado que não tem. Que absorve todos os usados, o que sobra. Exatamente. O resto vai tudo para o interior. Exatamente. Ótimo. Mas se eu pegar ali do 1 bi, pegar 5%, liberar uma linha de crédito para comprar carro zero, inventar alguma coisa, porque o governo chinês pode fazer isso, né? Eu tenho aí mais 50 milhões de consumidores. Só que é um processo lento, porque você sabe que hoje existe na China o controle de migração. Sim, né? Ninguém pode mudar sem autorização do governo. Exatamente. Né? Então, esse processo da migração limita a velocidade de você trazer mais consumidores para essa faixa. Né? Então, eu acho que isso vai acontecer, é uma questão só de tempo, eles vão ampliar o mercado interno desse consumidor, mas, em função do tempo, a China é obrigada a ir atrás de outros mercados. Mas nosso mercado é pequeno. Assim, se você pensar, falando globalmente, não é tão pequeno. Mas a gente está falando de 2,7, 2,8 milhões esse ano, alguma coisa assim. Que cresceu ano passado bastante, principalmente em função das marcas novas que entraram. Né? Exatamente. Todo mundo abriu mais concessionária. Exatamente. Né? E o mercado cresceu. Agora, se a gente for somar todo mundo que vem, novos entrantes, que dizem que vão vender no Brasil, mais os estabelecidos com BYD, GWM e tal, essa conta não fecha. Não fecha, dá 130, 140, 150. 30% se todo mundo chegar naquilo. Então não vai acontecer. Não. Mas o que está acontecendo, sim, né, é que a entrada dos chineses
ela vai tomar mercado de alguém. Claro. Tá certo? Quer dizer, o bolo é o mesmo. Exato. Se você traz alguém para comer um pedaço desse bolo, alguém vai comer uma fatia menor. Nesses últimos tempos, algumas marcas tradicionais sofreram perda de market share a favor das chinesas, né? E esse é um processo, no meu modo de entender, que vai acontecer fatalmente. Inevitável. Inevitável, né? É óbvio que a gente precisa ter aí uma atenção, né? A gente costuma falar de percentual de market share, não necessariamente é perda de receita, porque os preços estão subindo e hoje nós não temos mais carro de entrada, não, né, Caporal? É usado. O carro de entrada é usado. Então, hoje o nosso mercado é um mercado totalmente diferente do que ele foi a vida inteira para trás. Exato. Né? É um mercado com um novo consumidor, com um novo perfil econômico e social, completamente diferente. E nós, na minha opinião, não nos adaptamos nem no front-end da operação para essa nova realidade de consumidor. Porque se você parar para pensar, nós estávamos acostumados a vender carro barato. Essa era a realidade. O 1.0 com imposto reduzido. Exatamente. Então, você imagina que a tua equipe de venda estava acostumada a vender para este tipo de consumidor e este tipo de produto. O que aconteceu? Mudou a faixa de preço, mudou o tipo de consumidor, tem que mudar o diálogo, tem que mudar o conhecimento de produto, tem que mudar o approach de produto, né? E você viu na NADA, que eu acho que isso é um sinal, e você melhor do que ninguém sabe disso, a NADA sempre traz alguma novidade, principalmente sobre tendência. Normalmente não dá solução nenhuma, mas te indica a tendência. Exato. Né? Esse ano foi a primeira vez que você falou muito de inteligência artificial e falou muito de neurociência, né? Das características, e a gente conheceu o perfil de comportamento do consumidor. Né? Então, eu acho que essa transformação que nós estamos vivendo, ela precisa ser entendida pelos concessionários e tomada uma ação para isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio que nos apresenta nos próximos anos aí. Eu também acho. Inclusive, você não é a primeira pessoa que fala aqui sobre neurociência, né? Inclusive, algumas pessoas que já fizeram, como você fez, doutorado na Florida Christian University, eu né? fiz em neurociência, né? Então, fiz mestrado exatamente. E É assim, hoje eu vou tocar num assunto que é bem delicado, mas os concessionários ainda acho que não pegaram ainda e a gente precisa achar um outro caminho. A concessionária vive de promoção, vive de fazer pregão de vendas, vive de fazer... que não está errado, dá resultado. Mas quando a gente pensa no vendedor, depois de um tempo, isso passa a ser uma coisa normal. Ele vive esperando o raio da feira, da promoção, na parte de remuneração e entender esse novo, porque tem um novo mercado, eu preciso me adequar a esse mercado. Eu preciso ter pessoas preparadas que entendam esse mercado e remuneradas de uma forma que seja de acordo com o que eu estou fazendo. Concordo em gênero, número e grau, mas eu quero te dar algo, vamos dizer, muito objetivo, né? Quando eu fiz a minha tese de mestrado, o que eu fiz? Peguei 97 vendedores, analisei o índice de fechamento deles, que na época era 17% desse grupo, e nós pegamos esses 97 vendedores e formamos esses vendedores para entenderem o perfil comportamental do cliente através de perguntas-chave. E, a partir desse reconhecimento, um script personalizado para aquele perfil identificado do cliente. E aí, passado 3 meses, nós avaliamos o índice de fechamento. Passou para 39,7%. Ou seja, dobrou mais que dobrou. Mais do que dobrou. Então, a primeira constatação é de que a neurociência funciona, primeiro. Mas ela só funciona... Primeiro, se a pessoa tiver conhecimento, né, se você passar o conhecimento para ela e, principalmente, se você passar as ferramentas para que ela utilize esse conhecimento. Então, esse é um primeiro ponto que, no meu modo de entender, é fundamental.
O segundo está no problema da prospecção, né? Porque hoje, se você pegar a média de unidades vendidas por vendedor no Brasil, que fica entre 6 a 8 unidades, você pode fazer o cálculo que você quiser. De 6 a 8 unidades, o vendedor vive da passagem de loja. Seja vinda por lead, seja vinda por onde for que ele conseguiu levar para a loja. Mas ele não tem uma postura proativa de ir atrás de clientes. Exatamente. Ok, concordo com você. Então, na medida que ele tiver essa adicionalidade na passagem de loja, nós vamos ter uma média que você viu na última NADA, que é de 12 a 16. Né? Nós estamos falando quase do dobro de produtividade. E cada vez mais as pessoas, a folha de pagamento vai ser mais oneroso para o concessionário. Sem dúvida. Vai ser mais difícil ter muita gente. Sem dúvida. Igual teve hoje, tem uma história toda aí de linkar quantas pessoas eu tenho, quantos carros zero eu vendo. Aquela história toda é assim, mudou. E tem inteligência artificial, etc. Como é que você acha que, principalmente na parte... Porque assim, ele vive da promoção. Ele vive, quanto é que traz, eu consigo trazer mais cliente para ele, porque ele não vai atrás. Eu contrato um terceiro, às vezes, para fazer o evento, né, para trazer muita gente. Ele vive daquela promoção. Então, eu fico esperando todo mês, porque aí eu vou ganhar dinheiro. Exatamente. Então, esse modelo aí não se sustenta, no meu modo de ver. Você acha que... Eu não acredito nesse modelo. Eu acho que isso é um voo de galinha. Então. Você vai estar sempre... É como se você estivesse aí se viciando num determinado remédio. Exato. Né? E na hora que você tira o remédio, você entra na depressão da solução que você não consegue alcançar, né? Então, eu não acredito nesse modelo. Mas eu hoje estou me especializando em formular ferramentas de inteligência artificial exatamente para entender e aplicar isso de uma maneira mais objetiva. Porque o grande desafio que eu vejo hoje, Caporal, que a gente fala muito de inteligência artificial, né? Mas quando você fala, mas como é que eu aplico? Qual é a ferramenta? Qual é o instrumento que eu aplico? Né? Aí é uma conversa completamente diferente. Hoje, se você analisar, nós estamos falando de uma visão macro da inteligência artificial. Né? Entrar no chat GPT, fazer uma pergunta inteligente e receber uma resposta surpreendente. Né? Mas isto para o dia a dia... sozinho não funciona. Não resolve o problema das empresas. Né? Exatamente. Então, você tem que criar ferramentas que as empresas possam efetivamente usar. Né? Na prospecção hoje, já tem várias ferramentas hoje que tratam, eles têm um assistente virtual e vão filtrando os leads, etc., e vão deixando na mão do vendedor humano só o lead mais quente, mais filtrado. Essa é uma das... Então, faz toda a parte da nutrição com inteligência artificial e tudo mais. Mas eu ainda acho pouco. Mas eu acho que aí é onde está o grande crescimento daqui para frente desse mercado. Você acha que algum dia não vai ter mais vendedor de automóvel? Eu acho que vai ter... vendedor você não extingue, mas você modifica, né? Eu acho que você vai ter um outro tipo de vendedor, né? Que vai ser uma mistura entre o vendedor presencial e o vendedor internet, né? Okay. O símbolo dele da internet funcionando na parte digital, né? E o contato humano, que eu acho que vai ser sempre muito relevante. Eu acho que você não elimina o contato humano, né? A própria neurociência nos diz isso, né? Nós somos pessoas que decidimos pelo nosso emocional. Claro. E quem provoca o emocional é o ser humano, não é a máquina, né? Então, o contato pessoal eu acho que vai ser primordial. Então, eu não acredito na extinção do vendedor, mas acredito na modificação profunda deste ente vendedor, né? Em termos de conhecimento, de forma de atuação, aproveitando as ferramentas que vão existir para ele no contato com o cliente, né? Então, hoje eu faço uma pergunta para os funcionários que vêm aqui. É assim, se você contrata o vendedor pela rede social, ou seja, quem tem mais seguidores, mais engajamento, ele é um maior potencial a ser contratado do que aquele que não usa a rede social hoje. Como é que você vê isso? Eu acho que a rede social é um caso que nem a China, né? É um processo inexorável, né? Você veja que nós hoje
temos uma realidade que vivemos com o celular 24 horas por dia, com acesso permanente à informação. Então, é muito difícil você conceber que ela não tenha uma eficácia no seu dia a dia, né? E ela não tenha uma influência no seu dia a dia. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que a mídia social permanecerá como hoje uma fonte relevante de contato com o cliente e de formação de um banco de dados, né? Porque eu acho que, no fundo, se nós resumirmos toda a nossa conversa aqui, você vai ver que o grande patrimônio está dentro da casa do concessionário, no banco de dados dele. Então, mas só interrompendo para você continuar teu raciocínio. Mas quando eu falo esse negócio da rede social e tudo mais, poucos concessionários sabem usar tanto a sua própria rede como a rede dos seus colaboradores para gerar negócios para a empresa, né? Então, como é que você vê? Há 8 meses atrás, eu fiz uma pesquisa a respeito da exploração do banco de dados numa determinada amostra de concessionários. Você sabe que, se você parar para analisar, o potencial desse banco de dados é gigantesco, né? Uma concessionária que vende 100 carros por mês, 1.200 por ano, e ela vive há 20 anos, você imagina o que ela tem de clientes, mais o que passou pela oficina, etc, etc, etc. Muito bem. Nesse levantamento, nós chegamos a um número espantoso, né? Hoje, na média, é 29% a utilização do banco de dados. Então, todo mundo tem um banco de dados gigantesco que usa muito pouco. Que usa 29%. Né? E se você for analisar hoje, existe aí uma pegadinha que acaba atrapalhando isso, que ele pega o banco de dados dele apenas nos últimos 3 anos, né? No pressuposto que o cliente troque de carro a cada 3 anos. Né? Então, a atualização do banco de dados, que seria obrigatória, ela acontece só nesses últimos 3 anos, se acontecer, né? Porque a maioria tem lá telefone 99999999 e o e-mail não tem @nãotem.com.br, né? Se a gente esquecer isso ainda, é muito pouco aproveitamento, né? E o que acontece como consequência disso? Você não tem uma fidelização que te garanta a manutenção de um número efetivo de clientes vinculados a você. Então, aí a inteligência artificial pode ajudar muito, né? Muito. Eu acho esse problema do banco de dados uma coisa muito séria, porque assim, todo mundo quer vender para a oficina. O cliente que vai na oficina. O Joe Verde tem uma teoria interessante, que ele fala que todos os seus clientes que vão no seu pós-vendas, na sua assistência técnica, tem uma pessoa ou um parente que vai trocar de carro nos próximos 90 dias. Né? Mas não necessariamente é ele. E a abordagem hoje é diretamente naquela pessoa para falar assim, olha, você viu quanto vai custar a tua OS? Teu serviço vai custar muito caro, vamos trocar de carro. Não era bem isso, né? Mas é uma tentativa. Agora, por que não recupera aquelas pessoas que já conhecem a concessionária, já compraram carro, já frequentam a concessionária para explorar isso? Você conhece o carro dele, você sabe qual é a qualidade do carro dele, você consertou o carro dele. Exato, sabe tudo, né? Sabe tudo. Às vezes sabe tudo dele, da família, você tem informações ali. Que e aí também hoje o índice de aproveitamento da oficina na média é muito baixo. Hoje nós estamos numa média de 16% a 17% de exploração da oficina, quando ela poderia chegar a 25%, 28%. 16% a 17% para vender carro, você falou. Para vender carro. Para as pessoas. E não está sendo usado para vender usado. Ainda o concessionário usa para vender o novo. Na realidade, se você tem lá cliente, você tem cliente para novo e para usado. Você não acha bem racional se a gente pegasse todos os vendedores que atendiam aquele cliente de 1.0, o cliente do carro da entrada? Você tem os perfis de vendedor, né? E jogassem esses vendedores, treinassem eles para vender carro usado, porque hoje é o carro de entrada? Faz sentido isso que eu falei, não? Faz total sentido, porque é o que nós falamos antes, né, Caporal? Mudou, né? Mudou. Hoje, o cliente que compra o zero não é o mesmo cliente que comprava antes. Não. Ele mudou. E ficou um vácuo aqui, que poderia ser preenchido pela venda de carro usado.
Tanto é que você pega o Luiz Rezi, por exemplo, que tem uma experiência grande de carro usado. Por que ele tem uma boa gestão? Porque ele explora exatamente isso. Sim, né? Ele hoje é uma referência. É uma referência no mercado. Com nossos clientes para carro usado, realmente. Mas então, eu vejo assim, internamente ainda você tem a separação. Vamos lá, você pergunta para o concessionário americano, quantos carros você vende por mês? Ele fala assim, 500. 500 carros zero? Não, ele falou, você perguntou quantos carros eu vendo. Carro para mim é carro, não importa se é novo ou é usado. No concessionário brasileiro, ele vai falar, não, eu vendo tanto zero. Né? Eu acho que essa mescla deveria ser bem maior hoje em dia, ou seja, ele encarar o negócio como um todo e os próprios vendedores trabalharem tanto zero quanto usado. Por que não pode fazer isso? Nós estamos pagando uma conta do passado, na minha opinião ainda, né? Que a própria montadora direcionava. Que a montadora te direcionava e o concessionário, por comodidade nessa época passada, quando o carro novo dava dinheiro, né, dava lucro para transacionar, ele achava o carro usado uma operação de risco e achava que o usado era uma obrigação para vender o novo. Um mal necessário. Né? Um mal necessário, não era um business em si mesmo. Né? E isso precisou o tempo ir demonstrando que era totalmente errada essa posição estratégica. Né? Hoje nós estamos exatamente no inverso. Eu acho que hoje o essencial para o concessionário é a gestão do usado, é aproveitar os vendedores dele com características para vender o usado, para que venda o usado. Né? Porque o do novo eu vou ter que prepará-lo, eu vou ter que treiná-lo de forma diferente. Né? É bem isso mesmo. E você acha que para fidelizar, a gente está falando de fidelizar cliente, né? Com essas marcas todas novas entrando, que não tem uma tradição no mercado, nem no Brasil, nem mundial, nem nada. E antigamente o cliente falava assim, só compro Chevrolet, só compro Fiat, tinha uma história. Né, isso. Isso vai se perder um pouco agora, né, com tanta marca diferente. As próprias montadoras chinesas têm 5, 6, 10 marcas, você nunca sabe de quem é de quem. Eu acho que apareceu uma maquiagem que acaba com esse conceito que é a tecnologia. A tecnologia está tão avançada, por exemplo, por que os chineses agora estão vendendo aqui? Porque você entra no carro chinês, ele é impactado por uma tecnologia que ele não via nas outras marcas. Exatamente. Então, essa tecnologia acaba dando a esse novo consumidor a impressão de que aquele produto é excepcionalmente mais desenvolvido que o outro. Né? Eu acho que isso acaba maquiando. Então, a tecnologia acaba diminuindo essa fidelidade de marca. Né? Então aparece um carro com mais tecnologia embarcada e tudo mais, ele migra para a tecnologia independente da marca. Exatamente. É a minha visão. Eu acredito em você. Eu acho que o consumidor atual está mais preocupado com o infotainment do que o powertrain. Sem dúvida. Óbvio. E ele vai ser muito menos fiel a qualquer marca. Apareceu uma novidade um pouco melhor, uma coisa assim, ele vai migrar. Você veja nas marcas tradicionais o esforço que eles fizeram para atualizar a parte de tecnologia dentro do veículo. Sim. Não é por acaso que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso porque é uma necessidade que o mercado está impondo. E, na minha opinião, será cada vez maior, cada vez mais profunda. Né? Muito legal. Se você fosse deixar um recado agora, você que é um mentor de executivos de concessionária, participa de conselhos de concessionária e tudo mais, para esse novo mercado que está aí para frente agora. Vai ser... Nunca a gente teve um momento igual a esse e ele não vai se repetir. Assim, eu acho que depois dessa entrada das montadoras chinesas, que fiquem aí 10 montadoras das 30 que vão chegar, sei lá, não vai ter uma outra chegada tão forte nos próximos anos. Isso não vai acontecer. Então você pega aí, nos próximos 5 anos, quem entrou vai se consolidar e alguns vão sair. Né? E dali para frente vai ser o que temos. Você acha que é isso mesmo? Então, a minha resposta para você vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte, eu quero falar sobre a oscilação do mercado, né? Que é uma verdade no nosso negócio. Né? E aqui eu quero voltar com meu pai na conversa. Uma vez, quando nós vivíamos uma crise grande no Brasil, fui ao meu pai, preocupado, era jovem, e falei, pai, como nós vamos fazer?
para enfrentar essa crise. Ele virou para mim e falou assim, nós vamos fazer, filho, como o velho pescador faz em alto mar. Aí eu falei, mas o que ele faz em alto mar? Ele falou, ele está com a rede colocada no mar e ele enxerga a tempestade vindo, ele recolhe a rede, vai para o timão, coloca o barco para não ser virado pelas ondas e espera a tempestade passar. Na hora que a tempestade passasse, ele joga novamente a rede do mar. Então, o primeiro ponto que eu acho é que nós temos que encarar as crises de uma maneira positiva, sem medo, sem receio. Ela te exige estratégia, ela te exige posicionamento, mas não desespero ou desânimo. Então, primeiro, esse é a minha primeira colocação. Mas a gente não está em crise hoje. Não, nós estamos num mercado bom. Ainda. Mas nós temos que sempre saber que ela pode vir. E as margens, naturalmente, dos carros zero vão diminuir. Isso. Segundo ponto. Segundo ponto. Vamos para a realidade de mercado. Não vamos colocar uma venda que a gente pode não estar enxergando. A realidade é que as margens serão menores. Ponto. Não tem o que discutir. Elas só serão maiores em eventos como foi o Covid. Que a teoria... Que não está na nossa mão. Né? São fatos, não tem controle. São fatos fortuitos. Sem esses fatos fortuitos, as margens serão menores. Ora, se o meu lucro é função de volume, margem e giro, eu vou ter que trabalhar volume e giro. Porque se a margem cai, eu tenho 2 outros elementos para mudar. Então, eu preciso estar muito conectado com os meus números, ou para buscar um volume maior, ou para buscar um giro maior, ou ambos ao mesmo tempo. Terceiro ponto. Esse negócio não vai sobreviver sem eu entender que o carro usado é um business em si próprio, né? E ele será fundamental na minha composição de renda. Fundamental. Quarto ponto, nós seremos vendedores de produtos da mobilidade que hoje são muito poucos ainda. Né? Por exemplo? Eles estão começando. Mas quais venda de assinatura de veículo, perfeito. Recuperação de bateria, modificação de uso de bateria. Nós vimos agora na NADA venda de energia solar, né? Pelo concessionário. Então, existem aí inúmeros produtos da mobilidade, né? Que existirão necessidade de fazerem parte da composição do concessionário. Então, precisa abrir o espectro da visão do negócio, né? E não ficar naquele espectro menor. Ele vai nos obrigar a ter um espectro maior de atuação, né? E, por último, o que nós falamos durante a nossa conversa toda, está havendo uma modificação do perfil de pessoas, e o nosso negócio são pessoas, né, como em qualquer outro negócio. São pessoas, só que terão que ser pessoas com melhor formação e conhecimento, né? Então, mas o nosso negócio é familiar, que vai passando de geração para geração, as concessionárias, né? Eu acredito que a nova geração é muito mais bem preparada do que aquele que abriu o caminho quando tudo era mato. Muito melhor. Muito melhor, ela tem uma visão melhor, teve capacidade para estudar, os recursos são outros. Né? Talvez eles sejam os transformadores, você acredita que eles sejam os transformadores do negócio? Eu não tenho dúvida nenhuma. Como eu dou aula exatamente para mestrado e doutorado e pego essa meninada que está chegando, eu te diria que hoje não tem comparação com o grau de conhecimento, flexibilidade, de formação acadêmica. Então, nós estamos num momento muito melhor do que nós estávamos antes, né? Sim. O que eu acho é que isto precisa migrar para a base, né? E a migração para a base depende de como o velho que está ainda no negócio, né, permite essa ida para baixo da pirâmide, né? Se tiver na mão do jovem, essa velocidade é rápida, né? Então, eu acho que o trabalho da sucessão é algo muito relevante no nosso negócio, exatamente para permitir essa permeabilidade de conhecimento para baixo, né? Eu concordo com você, muito bacana.
Valdir, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi sensacional. Eu te agradeço. Eu tenho um presente para você, um Opa. vinho italiano. Opa. Você, como bom italiano, aqui. Nós Nossa. temos um importador de vinhedo. Opa. Ele importa vinhos da Ligúria e vários Nossa. lugares da Itália, então tem esse vinho aqui para Ó. você. Esse é perto da minha mãe. Esse Minha é mãe toscano, né? Minha mãe é toscana. É. Ele tem a filha dele que mora em Toscana. Vou botar aqui para Muito você. obrigado. Essa sacolinha vai trabalhar. Muito obrigado. Temos aqui um vinho para você. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Amém.